Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sou grata ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar do amor, da grandeza do Senhor nosso Deus. Amém? No 5º dia desta poderosa campanha, de 7 dias consecutivos, com o tema As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Texto base, Mateus 16, versículo 18. Amém? Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Verdadeiramente, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos feito vencedores. Amém? Glória a Jesus, aleluias. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Amém? Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para nós meditarmos em Mateus 15, que fala sobre a tradição dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que pessoas religiosas, que por causa da sua religião foram capazes, de rejeitar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Naquela época existia 3 grupos de pessoas que defendiam a religiosidade a ponto de rejeitar e até mesmo perseguir a igreja de Cristo, Saduceus, fariseus e escribas. 3 classes de pessoas que faziam horrores em nome da religião. E o pior horror que eles fizeram foi matar a Cristo, por causa da sua religião, para defender a sua religiosidade. Hoje não é diferente, O mundo está aí cheio de religião. Cada um com sua ideia, cada um colocando em prática o que defende, E esquecendo do princípio, da base do pivô que sustenta a nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? E nós vamos meditar aqui numa palavra em que Jesus confronta com a tradição dos anciões, dos saduceus e dos escribas, os grupos religiosos da época. E Jesus veio para confrontar contra esse povo e mostrar o caminho verdadeiro. E na atualidade, Jesus vai tirar o dele do meio da religiosidade. E vai deixar eles fazerem o que eles entendem, Glória a Deus. E a palavra diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles falaram isso porque
os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comiam pão, porque eles tinham uma tradição de lavar as mãos. Olha, coisa mínima, né? Eles tinham uma tradição de lavar as mãos para comer, para se alimentar. Não temos nada contra isso. Ao lavar as mãos. Pai do Senhor, irmã Kelly, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não tinha nada a ver, porque assim, em um ato de higiene, né? Lavar as mãos para comer, claro, é higiene, mas não comprometer um ato desse com a nossa fé, com a nossa crença. Ligar um ato desse com o mundo espiritual, nada a ver, né? E eles ligavam, eles tinham essa atitude como um ato de fé. Lavar as mãos, fé? Não, lavar as mãos, higiene. E eles agrediram Jesus, se confrontaram com Jesus por causa desse ato que eles tinham, esse costume, essa tradição que eles tinham de lavar as mãos antes de comer. E queriam obrigar as pessoas a fazer também. Jesus, respondendo para eles, disse assim: por que transgride vós também o mandamento de Deus? Agora o negócio é sério. Porque os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciões, né? E eles que estavam cobrando isso, eles estavam transgredindo os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Quer dizer, pela tradição deles, pelo que eles defendiam, eles estavam transgredindo os mandamentos de Deus. E aí? E aí? É aquele ditado, aquele provérbio que nós sempre falamos. Como que é? O mal lavado, não, o sujo cobrando do mal lavado. Misericórdia, né? Porque aqui a pior situação não é para quem estava transgredindo a tradição dos anciões. Era quem estava transgredindo os mandamentos de Deus. Tá entendendo? Aí Jesus sempre ele tinha uma resposta fazendo uma outra pergunta. Amém? É o que está acontecendo aqui. Por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Me responde. Olha aqui, nós vamos acompanhar unicamente Jesus falando do versículo 3, até o versículo de número 10. Só Jesus falando. Jesus já entrou assim para arrebentar mesmo. Para trazer tudo às claras. Para aquele povo entender. Porque Deus ordenou, Jesus falando, porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer contra seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Esse aqui era o mandamento de Deus, né? Era um mandamento de Deus esse aqui. Honrar o teu pai, honrar a tua mãe. E quem e quem falar
E quem falar mal do seu pai e da sua mãe, quem maldizer a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá quem fizer isso. Isso era na lei de Deus, na lei mosaica, né? Aí eles pegou essa lei e transgrediu ela, transformou ela, dizendo, versículo 5, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai e nem a sua mãe. Esse aqui já era o mandamento dos fariseus. Enquanto o Senhor mandava respeitar a mãe, respeitar o pai, não falar mal da mãe, não falar mal do pai, ele já tinha essa atitude como oferta ao Senhor. Quer dizer, eles pegavam essa transgressão e levavam como oferta ao Senhor, como uma coisa boa que tinha acontecido. Olha que barbaridade, igreja. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eles pregavam que não tinha nenhuma necessidade de honrar pai, de honrar mãe. Tá entendendo? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E agora ele estava cobrando fidelidade dos discípulos de Jesus à tradição deles. Mas eles queriam mesmo era mexer com Jesus, confrontar com Jesus. Tá entendendo? Aí Jesus continua dizendo, começou a falar mais com pulso, mais bravo com ele. Hipócritas. Jesus chamou eles de hipócrita. Tem pessoas que se escandalizam com essa palavra porque Jesus, em algumas partes da Bíblia, ele manda nós ser humilde, né? E manso de coração. Aí aqui, ele já chama o povo de hipócrita. Aí dá assim uma certa divergência, né? Mas aqui, nós estamos contemplando em Jesus uma bravura espiritual para defender a causa de Deus. Tem pessoas que pensam que porque a gente é crente tem que aceitar tudo, tem que humilhar diante de tudo, tem que baixar a cabeça diante de tudo, não pode levantar a voz, não pode entrar em polêmica, não pode discutir, não pode contendar. Meu irmão, minha irmã, se é pela causa de Deus, se é pela causa dos céus, nós temos que defender sim. E fazer o que for preciso. É o que Jesus nos ensina. Aqui ele está nervoso com esse povo. Ele está revoltado com esse povo porque eles não defendiam a causa de Deus. Aleluia. A gente tem que entender o que é escândalo e o que é autoridade. Porque escândalo é quando eu pratico algo errado, algo errôneo, que não condiz com o que eu defendo e prego, causando escândalo, do que eu estar debatendo com alguém ou com algo para defender a causa do meu Deus, defender aquilo que eu acredito. Isso não é escândalo, isso é autoridade espiritual. Há uma diferença. Glória a Deus.
Aleluia. Hipócritas. Jesus chamou esse povo de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Isaías, há muitos anos atrás, já tinha falado dessa racinha de gente que até hoje está por aí. Aleluia. Só usando o nome de Deus em vão. Olha o que Isaías falou desse povo. Versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso dessa raça de gente que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Fala que é crente, que é religioso, que serve a Deus, mas as suas palavras negam isto, as suas obras negam isto, a sua conduta, o seu comportamento nega que verdadeiramente você é um filho e uma filha de Deus. Porque Jesus deixou bem claro, pelos frutos conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, vai lançar... Aliás, se a árvore é boa, vai lançar frutos bons. E se a árvore é má, vai vomitar também, vai lançar frutos maus, frutos podres. Vai estar falando que é uma coisa, que defende algo, mas vai estar lançando seus frutos contrários ao que diz. Aleluia. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está falando. E no versículo 8, Jesus diz, mas em vão me veneram, em vão me venero, em vão diz que me serve, em vão diz que está na minha presença, em vão diz que me conhece. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Falavam que servia a Deus, que venerava a Deus, mas ensinava o povo as suas próprias doutrinas. Tá entendendo? Que eram preceitos de homens, hoje não é diferente. Nós vemos aí pessoas no meio gospel, no meio evangélico, no meio religioso, que confessam com a boca que está servindo a Deus, está fazendo a obra do Senhor, está trabalhando para Deus, mas ensina os seus próprios ensinamentos para o povo. Nada mais é pecado. Não tem problema mais ninguém errar, ninguém fazer o que não deve, está tudo certo. Hipócritas, fariseus, saduceus, escribas, cuidado. Cuidado com a religiosidade. Aleluia. Mas em vão me veneram. Jesus falando. Em vão falam que me conhece, que defende a minha causa, que me serve. Porque vocês estão ensinando, são as suas doutrinas, preceito de homem. Porque quem verdadeiramente venera a Deus, vai ensinar os ensinamentos de Deus. Vai ensinar o povo a obedecer a Deus. Vai ensinar o povo a seguir e a servir a Deus. Não é chamar a atenção do povo para si. Um monte de gente aí que fazem eventos homocêntricos, que chama a atenção do povo para o homem. Não é cristocêntrico. Porque nós temos que chamar o povo, a atenção do povo para Cristo, cristocênico, e não homocênico. É por aí. E chamando a si a multidão, Jesus chamando a si a multidão, agora Jesus fala com a multidão. Disse-lhes, ouve e entendei.
Porque Jesus agora passa a falar com a multidão. E o que Jesus fazia com a multidão? O que Jesus falava com a multidão? Jesus ensinava o reino dos céus. Como alcançar o reino dos céus. Era isso que Jesus ensinava para o povo. Agora Jesus deixa de falar uma palavra diretamente com os escriba e fariseu e dirige a palavra para a igreja, para o povo que estava ali para ouvir as verdades divinas, que estava ali procurando o caminho certo. Aleluias! E Jesus fala para a multidão ouvir e entender, porque não adianta só ouvir, né, igreja? Nós temos que ouvir e entender. Nós temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor. O que contamina o homem, Jesus falando, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Alguém pode pensar assim, pastor, então eu posso comer de tudo que não vai fazer mal? De tudo que não vai me contaminar? Eu posso até beber um veneno que eu não vou morrer? Vai nessa para você ver. Jesus aqui está falando do contexto espiritual. Espiritual. Que nada que entra na boca do homem, do ser humano, para o alimentar, vai fazer mal para sua alma. Tá entendendo? Mas sim o que sai da boca, aí sim contamina a alma do homem. É isso que Jesus estava falando. É claro que existe alguns alimentos que faz mal para a nossa saúde, claro. Uma má alimentação já faz mal para a nossa saúde, já traz transtornos para a nossa saúde. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da ligação do alimento material com o espiritual. E da mesma forma que alguém se alimenta, tem uma má alimentação, e essa má alimentação vai fazer mal para o seu corpo físico, se você tiver também uma má alimentação espiritual, vai fazer mal para a sua vida espiritual. Por isso que nós temos que saber o que nós iremos absorver de pregações, de louvores na internet, de testemunho. Nós temos que saber o que nós vamos ingerir. Nós temos que ter discernimento para que nós não venhamos ingerir algo que, em vez de nos aproximar de Deus, vai nos afastar de Deus. Que ao invés de nos fortalecer na fé, vai nos fraquejar na fé. É sério, igreja, o que eu estou falando. Porque nós vivemos diante de uma, como eu vou dizer aqui, de overdoses de pregações, de ensinamentos religiosos, que muitos não tem nada a ver com Cristo e com a palavra dele. Nada, 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 nada. E tem pessoas que vai comendo tudo. Vai comendo tudo, vai comendo tudo. Daí a pouco tá desviando. Sabe por quê? Porque estava comendo, mas a alimentação não era saudável, não era sadia. Estava comendo qualquer coisa. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo assim, em que as pessoas, a maioria das pessoas, rejeita a verdade e come a mentira, tá? Decide andar nas trevas e rejeita a luz. Aceita a mentira e despreza a verdade. Aceita a falsidade e despreza a sinceridade. Estamos vivendo um tempo assim no meio evangélico. Então nós temos que tomar muito. Não é porque alguém canta que o louvor é de Deus.
Não é porque alguém prega que a pregação é de Deus. Nós temos que tomar cuidado demais com esse tipo de ação que está acontecendo em nosso meio. Aí quando Jesus estava ali ensinando agora a multidão, deixando bem claro que o que contamina a alma do homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. O discípulo de Jesus chegou até Jesus e disse assim, no versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, se eles aproximou de Jesus é porque eles estavam um pouco longe, né? Disseram para Jesus, sabes que os fariseus ouvindo estas palavras se escandalizam? Sabe que os fariseus ouvindo estas palavras se escandalizaram? É o que eu disse lá atrás. Para quem não entende, um fato como esse aqui, Jesus estava escandalizando, porque ele pregava a humildade, né? O amor. Não é isso que Jesus pregava, mas aqui ele chama o povo de hipócrita. É o que eu falei. Aí para alguns isso é escândalo, mas isso não é escândalo, isso é autoridade espiritual. Jesus estava ali usando a autoridade espiritual para defender a causa de Deus, o reino de Deus. E não é que até o discípulo pensou isso, que Jesus estava escandalizando com a forma dele pregar ali, dele agir? Mas vamos lá, vamos ver o que Jesus disse sobre isso. Jesus, porém, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Eita glória, tá vendo aí? Automaticamente, igreja, quando a gente se confronta com uma situação para defender a causa, a obra de Deus, a igreja de Deus, nós estamos limpando a obra do Senhor. Porque quem aceita, fica. E quem não aceita, sai. É o que Jesus fez. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. Arrancada pelo poder da palavra. É muito fácil para a gente agregar pessoas para Cristo e limpar a obra ao mesmo tempo. É só pregar a verdade. Os que gostam da verdade, fica. Os que não gostam, saem. A limpeza já foi realizada. É muito simples. Não precisa maltratar, perseguir, precisa nada disso. É só pregar a verdade. Porque só vai estar junto com você quem gosta da verdade. Quem defende a verdade. E quem não gosta, sai ou automaticamente se torna seu inimigo, vai entrar em confronto com você, porque você defende a verdade e o outro grupo defende a mentira. Automaticamente isso vai acontecer. É o que Jesus está falando. Amém? Aí Jesus diz no versículo 14, deixai-os, são cegos, condutores de cegos. O que Jesus está falando aqui automaticamente? Que quem segue esse outro grupo também é cego. É cego guiando cego. Meu Deus, é forte. Aí o resultado desse povo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É forte nessa palavra. Porque nós temos que seguir pessoas que têm luz, visão espiritual. Uma pessoa que está na luz, não uma pessoa que está nas trevas.
Nós temos que seguir pessoas que estão na verdade, não que estão na mentira. Nós temos que seguir pessoas que estão praticando as coisas certas e não as coisas erradas. Porque se nós seguir esse outro grupo de pessoas, no final da história, vão cair no buraco e nós vamos cair junto também. Então nós temos que ter muito cuidado. E principalmente com redes sociais. Eu vejo crente seguindo cada tipo de coisa na rede social que eu duvido da crença dessa pessoa. Eu duvido. Sinceramente. Sinceramente. Aí Pedro, tomando a palavra no versículo de número 15, diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Ainda não tinham entendido o que Jesus estava falando. Jesus, porém, diz: até vocês mesmos estão ainda sem entender. Olha só, igreja. Jesus, ele ficou também indeciso com a pergunta de Pedro. Eu também fiquei. Discípulo de Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus. Já tinha participado de vários sermões de Jesus e ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus ficou até um pouco assim também, né? Constrangido aqui. Até vocês ainda não estão entendendo o que eu estou dizendo. Até vocês ainda estão sem entendimento. Mas isso aqui é normal. Tem muitas pessoas que confessam que servem a Cristo, que estão na presença de Cristo, mas não entende nada do que Cristo fala. Nada do que a palavra verdadeira fala. Fica voando, vacilando, sem direção, dando ouvido para um e outro, para uma e outra, acreditando em tudo que falam, porque não tem discernimento, porque ainda não tiveram o entendimento espiritual para entender a palavra de Deus, para discernir aonde verdadeiramente Cristo está. Glória a Deus, aleluias. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca da pessoa, do ser humano, desce para o ventre e é lançado fora. Gente, se eu tivesse nessa reunião aqui, nessa conversa, nesse papo aqui, para mim, não precisava Jesus explicar isso. Mas olha só o ponto que chegou. Jesus tem que explicar que tudo que o homem come é passado pelo ventre, passa pelo processo ali, vira merda e sai para fora de novo. Já pensou? E pior que não foi outra pessoa que perguntou isso não para ele explicar, não. Foi o próprio discípulo. Misericórdia, Jesus. Mas não é de estranhar, não. No nosso meio também tem pessoas assim, que tem uma dificuldade terrível para entender as coisas. E aqui Jesus, ele trouxe aqui a resposta já com outra pergunta, né? Ele respondendo o que significava, já perguntando: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora de novo, vira esterco, não vale nada. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Jesus está explicando a parábola. Sabe por quê? Porque do coração do homem procede os maus pensamentos. Procede morte. Procede adultério. Procede fornicações. Procede furtos. Procede falsos testemunhos e procede também blasfêmias. Tudo que não presta.
Tudo que pode contaminar a nossa alma, tudo que pode nos afastar da presença de Deus, procede de dentro do nosso coração. Olha onde que está o perigo. Eles preocupados que o que ia entrar na boca é que iria fazer mal, sendo que o mal já está dentro de nós. Interessante, né? Tudo que não presta já está dentro de nós. E se nós, não vigiar, sai tudo pela boca. E atinge o mundo espiritual. E atinge a nossa alma. Nos contamina. Nos contamina na presença do Senhor nosso Deus. No versículo 20, Jesus deixa bem claro. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Lavar as mãos é um ato de higiene, assim como nós tomamos banho, como nós escovamos. E eles traziam isso como um ensinamento, uma doutrina, escravizando o povo com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios achismos. Aleluias! E hoje não é diferente. Tem um grupo de pessoas aí que está escravizado debaixo da religião, debaixo de preceitos de homens, enquanto o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Aleluias! Espírito Santo de Deus, que Deus venha falar mais em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais em nossos corações, que essa palavra possa falar em cada coração, que possamos aprender mais e mais com esta palavra, porque realmente, verdadeiramente, esta palavra é um ensinamento para nós. Glória a Deus, aleluias. Te convido para nós entrarmos na presença do Senhor em oração nesse dia, amém? Neste momento. Glória a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Leva até a presença de Deus as tuas necessidades, que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele garante na tua palavra que não há necessidade no meio do seu povo que Ele não possa suprir. Necessidades, né? Mas tem muita gente aí procurando luxúria, né? Riqueza, prosperidade, coisas além das necessidades. Mas Jesus, Ele promete suprir as nossas necessidades. O que passar disso já é lucro. Amém? Glória a Deus, aleluias. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos aqui por estar aí na live juntamente conosco. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Compartilha essa live, gente. Tá? Compartilha. Faça essa palavra chegar a mais pessoas. Porque existem muitas pessoas presas por falta de conhecimento. Muitas pessoas que, apesar de confessar que serve a Cristo, que Ele é a verdade nos liberta, né? Mas tem pessoas que conhecem de uma forma errada e continuam no cativeiro do inimigo. Ainda continua presa nos seus próprios entendimentos e pensamentos, que precisa de libertação. Amém? Essa palavra vai ajudar essa pessoa que está passando por essa situação, que está vivendo essa situação. Amém? Oremos a Deus. Altíssimo Deus e soberano Pai, entremos na Tua presença neste momento, mais uma vez, em oração, ó Pai. Deus, que essa palavra ela venha ter um grande efeito na vida de cada pessoa que a ouvi-la. Deus, que esta palavra ela venha libertar, meu Pai,
a tua igreja, o teu povo, de todo o regimento do homem, meu Pai, de todo o ensinamento do homem, de toda a religião falsa e enganosa. Meu Deus, nesse dia que se chama hoje, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar essa pessoa que está enferma, que o Senhor venha solucionar os problemas dessa pessoa que se encontra no meio de um mar de problema, meu Pai. Deus, que o Senhor venha honrar os projetos, os planos de cada um, que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, ministerial, familiar, o trabalho de cada um, Pai, que as portas do inferno não venham prevalecer contra o teu povo e contra a tua igreja, meu Pai, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, que venha cair por terra em nome de Jesus, e que o teu povo seja verdadeiramente liberto pelo poder da tua palavra, que seja verdadeiramente liberto, ó Pai, pelo poder do conhecimento dos seus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, igreja. Logo mais, a partir das 19 horas, estaremos lá no grupo Sombra do Onipotente, cultuando o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Onde vai estar consagrada a mulher de Deus, pastora Nerci Rosa, ministrando a palavra do Senhor Jesus. E com certeza, Deus vai estar falando poderosamente aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus, fica todos com Deus, um abraço do Espírito Santo e até amanhã, se Deus permitir. Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sou grata ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar do amor, da grandeza do Senhor nosso Deus. Amém? No 5º dia desta poderosa campanha, de 7 dias consecutivos, com o tema As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Texto base, Mateus 16, versículo 18. Amém? Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Verdadeiramente, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos feito vencedores, amém? Glória a Jesus, aleluias. O Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem cuidado da sua igreja, amém? Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para nós meditarmos em Mateus 15, que fala sobre a tradição dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que pessoas religiosas, que por causa da sua religião foram capazes, de rejeitar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Naquela época existia 3 grupos de pessoas que defendiam a religiosidade a ponto de rejeitar e até mesmo perseguir a igreja de Cristo, Saduceus, fariseus e escribas. 3 classes de pessoas que faziam horrores em nome da religião. E o pior horror que eles fizeram foi matar a Cristo,
por causa da sua religião, para defender a sua religiosidade. Hoje não é diferente, né? O mundo está aí cheio de religião. Cada um com sua ideia, cada um colocando em prática o que defende, né? E esquecendo do princípio, da base do pivô que sustenta a nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? E nós vamos meditar aqui numa palavra em que Jesus confronta com a tradição dos anciões, dos saduceus e dos escribas, os grupos religiosos da época. E Jesus veio para confrontar contra esse povo e mostrar o caminho verdadeiro. E na atualidade, Jesus vai tirar o dele do meio da religiosidade e vai deixar eles fazerem o que eles entendem, né? Glória a Deus. E a palavra diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles falaram isso porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comiam pão, porque eles tinham uma tradição de lavar as mãos. Olha, coisa mínima, né? Eles tinham uma tradição de lavar as mãos para comer, para se alimentar. Não temos nada contra isso, ao lavar as mãos. Pai do Senhor, irmã Kelly, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não tinha nada a ver, porque assim, em um ato de higiene, né? Lavar as mãos para comer, claro, é higiene, mas não comprometer um ato desse com a nossa fé, com a nossa crença. Ligar um ato desse com o mundo espiritual, nada a ver, né? E eles ligavam, eles tinham essa atitude como um ato de fé. Lavar as mãos, fé? Não, lavar as mãos é higiene. E eles agrediram Jesus, se confrontaram com Jesus por causa desse ato que eles tinham, esse costume, essa tradição que eles tinham de lavar as mãos antes de comer. E queriam obrigar as pessoas a fazer também. Jesus, respondendo para eles, disse assim: por que transgride vós também o mandamento de Deus? Agora o negócio é sério. Porque os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciões, né? E eles que estavam cobrando isso, eles estavam transgredindo os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Quer dizer, pela tradição deles, pelo que eles defendiam, eles estavam transgredindo os mandamentos de Deus. E aí? E aí? É aquele ditado, aquele provérbio que nós sempre falamos. Como que é? O mal lavado, não, o sujo cobrando do mal lavado. Misericórdia, né?
Porque aqui a pior situação não é para quem estava transgredindo a tradição dos anciões. Era quem estava transgredindo os mandamentos de Deus. Tá entendendo? Aí Jesus sempre ele tinha uma resposta fazendo uma outra pergunta. Amém? É o que está acontecendo aqui. Por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Me responde. Olha aqui, nós vamos acompanhar unicamente Jesus falando do versículo 3, até o versículo de número 10. Só Jesus falando. Jesus já entrou assim para arrebentar mesmo. Para trazer tudo às claras. Para aquele povo entender. Porque Deus ordenou, Jesus falando. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer contra seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Esse aqui era o mandamento de Deus, né? Era um mandamento de Deus esse aqui. Honrar o teu pai, honrar a tua mãe. E quem falar mal do seu pai e da sua mãe, quem maldizer a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá quem fizer isso. Isso era na lei de Deus, na lei mosaica, né? Aí eles pegou essa lei e transgrediu ela, transformou ela, dizendo, versículo 5, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai e nem a sua mãe. Esse aqui já era o mandamento dos fariseus. Enquanto o Senhor mandava respeitar a mãe, respeitar o pai, não falar mal da mãe, não falar mal do pai, ele já tinha essa atitude como oferta ao Senhor. Quer dizer, eles pegavam essa transgressão e levavam como oferta ao Senhor, como uma coisa boa que tinha acontecido. Olha que barbaridade, igreja. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eles pregavam que não tinha nenhuma necessidade de honrar pai, de honrar mãe. Tá entendendo? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E agora ele estava cobrando fidelidade dos discípulos de Jesus à tradição deles. Mas eles queriam mesmo era mexer com Jesus, confrontar com Jesus. Tá entendendo? Aí Jesus continua dizendo, começou a falar mais com pulso, mais bravo com ele. Hipócritas. Jesus chamou eles de hipócrita. Tem pessoas que se escandalizam com essa palavra porque Jesus
em algumas partes da Bíblia, ele manda nós ser humilde, né? E manso de coração. Aí aqui, ele já chama o povo de hipócrita. Aí dá-se uma certa divergência, né? Mas aqui, nós estamos contemplando em Jesus uma bravura espiritual para defender a causa de Deus. Tem pessoas que pensam que porque a gente é crente tem que aceitar tudo, tem que humilhar diante de tudo, tem que baixar a cabeça diante de tudo, não pode levantar a voz, não pode entrar em polêmica, não pode discutir, não pode contendar. Meu irmão, minha irmã, se é pela causa de Deus, se é pela causa dos céus, nós temos que defender sim. E fazer o que for preciso. É o que Jesus nos ensina. Aqui ele está nervoso com esse povo. Ele está revoltado com esse povo porque eles não defendiam a causa de Deus. Aleluia. A gente tem que entender o que é escândalo e o que é autoridade. Porque escândalo é quando eu pratico algo errado, algo errôneo, que não condiz com o que eu defendo e prego, causando escândalo, do que eu estar debatendo com alguém ou com algo para defender a causa do meu Deus, defender aquilo que eu acredito. Isso não é escândalo, isso é autoridade espiritual. Há uma diferença. Glória a Deus. Aleluia. Hipócritas. Jesus chamou esse povo de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Isaías, há muitos anos atrás, já tinha falado dessa racinha de gente que até hoje está por aí. Aleluia. Só usando o nome de Deus em vão. Olha o que Isaías falou desse povo. Versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso dessa raça de gente que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Fala que é crente, que é religioso, que serve a Deus, mas as suas palavras negam isto, as suas obras negam isto, a sua conduta, o seu comportamento nega que verdadeiramente você é um filho e uma filha de Deus. Porque Jesus deixou bem claro, pelos frutos conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, vai lançar... Aliás, se a árvore é boa, vai lançar frutos bons. E se a árvore é má, vai vomitar também, vai lançar frutos maus, frutos podres. Vai estar falando que é uma coisa, que defende algo, mas vai estar lançando seus frutos contrários ao que diz. Aleluia. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está falando. E no versículo 8, Jesus diz, mas em vão me veneram, em vão me venero, em vão diz que me serve, em vão diz que está na minha presença, em vão diz que me conhece. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Falavam que servia a Deus, que venerava a Deus, mas ensinava o povo as suas próprias doutrinas. Tá entendendo?
que eram preceitos de homens. Hoje não é diferente. Nós vemos aí pessoas no meio gospel, no meio evangélico, no meio religioso, que confessam com a boca que está servindo a Deus, está fazendo a obra do Senhor, está trabalhando para Deus, mas ensina os seus próprios ensinamentos para o povo. Nada mais é pecado. Não tem problema mais ninguém errar, ninguém fazer o que não deve, está tudo certo. Hipócritas, fariseus, saduceus, escribas, cuidado. Cuidado com a religiosidade. Aleluia. Mas em vão me veneram. Jesus falando. Em vão falam que me conhece, que defende a minha causa, que me serve. Porque vocês estão ensinando, são as suas doutrinas, preceito de homem. Porque quem verdadeiramente venera a Deus, vai ensinar os ensinamentos de Deus. Vai ensinar o povo a obedecer a Deus. Vai ensinar o povo a seguir e a servir a Deus. Não é chamar a atenção do povo para si. Um monte de gente aí que fazem eventos homocêntricos, que chama a atenção do povo para o homem. Não é cristocêntrico. Porque nós temos que chamar o povo, a atenção do povo para Cristo, cristocênico, e não homocênico. É por aí. E chamando a si a multidão, Jesus chamando a si a multidão, agora Jesus fala com a multidão. Disse-lhes, ouve e entendei. Porque Jesus agora passa a falar com a multidão. E o que Jesus fazia com a multidão? O que Jesus falava com a multidão? Jesus ensinava o reino dos céus. Como alcançar o reino dos céus. Era isso que Jesus ensinava para o povo. Agora Jesus deixa de falar uma palavra diretamente com os escribas e fariseus e dirige a palavra para a igreja, para o povo que estava ali para ouvir as verdades divinas, que estava ali procurando o caminho certo. Aleluias! E Jesus fala para a multidão, ouvir e entender, porque não adianta só ouvir, né, igreja? Nós temos que ouvir e entender. Nós temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor. O que contamina o homem, Jesus falando, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Alguém pode pensar assim, pastor, então eu posso comer de tudo que não vai fazer mal? De tudo que não vai me contaminar? Eu posso até beber um veneno que eu não vou morrer? Vai nessa para você ver. Jesus aqui está falando do contexto espiritual. Espiritual. Que nada que entra na boca do homem, do ser humano, para o alimentar, vai fazer mal para a sua alma. Tá entendendo? Mas sim o que sai da boca, aí sim contamina a alma do homem. É isso que Jesus estava falando. É claro que existe alguns alimentos que faz mal para a nossa saúde, claro. Uma má alimentação já faz mal para a nossa saúde, já traz transtornos para a nossa saúde. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da ligação do alimento material com o espiritual. E da mesma forma que alguém se alimenta, tem uma má alimentação, e essa má alimentação vai fazer mal para o seu corpo físico, se você tiver também uma má alimentação espiritual, vai fazer mal para a sua vida espiritual. Por isso que nós temos que saber o que nós iremos absorver de pregações,
de louvores na internet, de testemunho. Nós temos que saber o que nós vamos ingerir. Nós temos que ter discernimento para que nós não venhamos ingerir algo que, em vez de nos aproximar de Deus, vai nos afastar de Deus. Que ao invés de nos fortalecer na fé, vai nos fraquejar na fé. É sério, igreja, o que eu estou falando. Porque nós vivemos diante de uma, como eu vou dizer aqui, de overdoses de pregações, de ensinamentos religiosos, que muitos não tem nada a ver com Cristo e com a palavra dele. Nada, 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 nada. E tem pessoas que vai comendo tudo. Vai comendo tudo, vai comendo tudo. Daí a pouco tá desviando. Sabe por quê? Porque estava comendo, mas a alimentação não era saudável, não era sadia. Estava comendo qualquer coisa. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo assim, em que as pessoas, a maioria das pessoas, rejeita a verdade e come a mentira, tá? Decide andar nas trevas e rejeita a luz. Aceita a mentira e despreza a verdade. Aceita a falsidade e despreza a sinceridade. Estamos vivendo um tempo assim no meio evangélico. Então nós temos que tomar muito. Não é porque alguém canta que o louvor é de Deus. Não é porque alguém prega que a pregação é de Deus. Nós temos que tomar cuidado demais com esse tipo de ação que está acontecendo em nosso meio. Aí quando Jesus estava ali ensinando agora a multidão, deixando bem claro que o que contamina a alma do homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. O discípulo de Jesus chegou até Jesus e disse assim, no versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, se eles aproximou de Jesus é porque eles estavam um pouco longe, né? Disseram para Jesus, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizam? Sabe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? É o que eu disse lá atrás. Para quem não entende, um fato como esse aqui, Jesus estava escandalizando, porque ele pregava a humildade, né? O amor. Não é isso que Jesus pregava? Mas aqui, ele chama o povo de hipócrita. É o que eu falei. Aí para alguns isso é escândalo, mas isso não é escândalo, isso é autoridade espiritual. Jesus estava ali usando a autoridade espiritual para defender a causa de Deus, o reino de Deus. E não é que até o discípulo pensou isso, que Jesus estava escandalizando com a forma dele pregar ali, dele agir? Mas vamos lá, vamos ver o que Jesus disse sobre isso. Jesus, porém, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eita glória, tá vendo aí? Automaticamente, igreja, quando a gente se confronta com uma situação para defender a causa, a obra de Deus, a igreja de Deus, nós estamos limpando a obra do Senhor. Porque quem aceita, fica. E quem não aceita, sai. É o que Jesus fez. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou,
vai ser arrancada. Arrancada pelo poder da palavra. É muito fácil para a gente agregar pessoas para Cristo e limpar a obra ao mesmo tempo. É só pregar a verdade. Os que gostam da verdade, ficam. Os que não gostam, saem. A limpeza já foi realizada. É muito simples. Não precisa maltratar, perseguir, precisa nada disso. É só pregar a verdade. Porque só vai estar junto com você quem gosta da verdade. Quem defende a verdade. E quem não gosta, sai ou automaticamente se torna seu inimigo, vai entrar em confronto com você, porque você defende a verdade e o outro grupo defende a mentira. Automaticamente isso vai acontecer. É o que Jesus está falando. Amém? Aí Jesus diz no versículo 14: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. O que Jesus está falando aqui automaticamente? Que quem segue esse outro grupo também é cego. É cego guiando cego. Meu Deus, é forte. Aí o resultado desse povo: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É forte nessa palavra. Porque nós temos que seguir pessoas que têm luz, visão espiritual. Uma pessoa que está na luz, não uma pessoa que está nas trevas. Nós temos que seguir pessoas que estão na verdade, não que estão na mentira. Nós temos que seguir pessoas que estão praticando as coisas certas e não as coisas erradas. Porque se nós seguir esse outro grupo de pessoas, no final da história, vão cair no buraco e nós vamos cair junto também. Então nós temos que ter muito cuidado. E principalmente com redes sociais. Eu vejo crente seguindo cada tipo de coisa na rede social que eu duvido da crença dessa pessoa. Eu duvido. Sinceramente. Sinceramente. Aí Pedro, tomando a palavra no versículo de número 15, diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Ainda não tinham entendido o que Jesus estava falando. Jesus, porém, diz: até vocês mesmos estão ainda sem entender. Olha só, igreja. Jesus, ele ficou também indeciso com a pergunta de Pedro. Eu também fiquei. Discípulo de Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus. Já tinha participado de vários sermões de Jesus e ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus ficou até um pouco assim também, né? Constrangido aqui. Até vocês ainda não estão entendendo o que eu estou dizendo. Até vocês ainda estão sem entendimento. Mas isso aqui é normal. Tem muitas pessoas que confessam que segue, que serve a Cristo, que está na presença de Cristo, mas não entende nada do que Cristo fala. Nada do que a palavra verdadeira fala. Fica voando, vacilando, sem direção, dando ouvido para um e outro, para uma e outra, acreditando em tudo que falam, porque não tem discernimento, porque ainda não tiveram o entendimento espiritual para entender a palavra de Deus, para discernir aonde verdadeiramente Cristo está. Glória a Deus, aleluias. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca da pessoa, do ser humano, desce para o ventre e é lançado fora.
Gente, se eu tivesse nessa reunião aqui, nessa conversa, nesse papo aqui, para mim, não precisava Jesus explicar isso. Mas olha só o ponto que chegou. Jesus ter que explicar que tudo que o homem come é passado pelo ventre, passa pelo processo ali, vira merda e sai para fora de novo. Já pensou? E pior que não foi outra pessoa que perguntou isso não para ele explicar, não. Foi o próprio discípulo. Misericórdia, Jesus. Mas não é de estranhar, não. No nosso meio também tem pessoas assim, que tem uma dificuldade terrível para entender as coisas. E aqui Jesus, ele trouxe aqui a resposta já com outra pergunta, né? Ele respondendo o que significava, e já perguntando: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora de novo, vira esterco, não vale nada. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Jesus está explicando a parábola. Sabe por quê? Porque do coração do homem procede os maus pensamentos. Procede morte, procede adultério, procede fornicações, procede furtos, procede falsos testemunhos e procede também blasfêmias. Tudo que não presta. Tudo que pode contaminar a nossa alma, tudo que pode nos afastar da presença de Deus, procede de dentro do nosso coração. Olha onde que está o perigo. Eles preocupados que o que ia entrar na boca é que iria fazer mal, sendo que o mal já está dentro de nós. Interessante, né? Tudo que não presta já está dentro de nós. E se nós, não vigiar, sai tudo pela boca. E atinge o mundo espiritual. E atinge a nossa alma. Nos contamina. Nos contamina na presença do Senhor nosso Deus. No versículo 20, Jesus deixa bem claro: são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Lavar as mãos é um ato de higiene, assim como nós tomamos banho, como nós escovamos. E eles traziam isso como um ensinamento, uma doutrina, escravizando o povo com seus próprios pensamentos, com seus próprios achismos. Aleluias! E hoje não é diferente. Tem um grupo de pessoas aí que está escravizado debaixo da religião, debaixo de preceitos de homens, enquanto o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Aleluias! Espírito Santo de Deus, que Deus venha falar mais em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais em nossos corações, que essa palavra possa falar em cada coração, que possamos aprender mais e mais com esta palavra, porque realmente, verdadeiramente, esta palavra é um ensinamento para nós. Glória a Deus, aleluias. Te convido para nós entrarmos na presença do Senhor em oração nesse dia, amém? Neste momento. Glória a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Leva até a presença de Deus as tuas necessidades, que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele garante na tua palavra que não há necessidade no meio do seu povo que Ele não possa suprir. Necessidades, né?
Mas tem muita gente aí procurando luxúria, né? Riqueza, prosperidade, coisas além das necessidades. Mas Jesus, ele promete suprir as nossas necessidades. O que passar disso já é lucro. Amém? Glória a Deus, aleluias. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos aqui por estar aí na live juntamente conosco. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Compartilha essa live, gente, tá? Compartilha. Faça essa palavra chegar a mais pessoas, porque existem muitas pessoas presas por falta de conhecimento. Muitas pessoas que, apesar de confessar que serve a Cristo, que Ele é a verdade nos liberta, né? Mas tem pessoas que conhecem de uma forma errada e continuam no cativeiro do inimigo. Ainda continua presa nos seus próprios entendimentos e pensamentos, que precisa de libertação. Amém? Essa palavra vai ajudar essa pessoa que está passando por essa situação, que está vivendo essa situação. Amém? Oremos a Deus. Altíssimo Deus e soberano Pai, entremos na Tua presença neste momento, mais uma vez, em oração, ó Pai. Deus, que essa palavra ela venha ter um grande efeito na vida de cada pessoa que a ouvi-la. Deus, que esta palavra ela venha libertar, meu Pai, a Tua igreja, o Teu povo, de todo o regimento do homem, meu Pai, de todo o ensinamento do homem, de toda a religião falsa e enganosa. Meu Deus, nesse dia que se chama hoje, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar essa pessoa que está enferma, que o Senhor venha solucionar os problemas dessa pessoa que se encontra no meio de um mar de problema, meu Pai. Deus, que o Senhor venha honrar os projetos, os planos de cada um, que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, ministerial, familiar, o trabalho de cada um, Pai, que as portas do inferno não venham prevalecer contra o Teu povo e contra a Tua igreja, meu Pai, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, que venha cair por terra em nome de Jesus, e que o Teu povo seja verdadeiramente liberto pelo poder da Tua palavra, que seja verdadeiramente liberto, ó Pai, pelo poder do conhecimento dos Seus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, igreja. Logo mais, a partir das 19 horas, estaremos lá no grupo Sombra do Onipotente, cultuando o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Onde vai estar a consagrada mulher de Deus, pastora Nerci Rosa, ministrando a palavra do Senhor Jesus. E com certeza, Deus vai estar falando poderosamente aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus, fica todos com Deus, um abraço do Espírito Santo e até amanhã, se Deus permitir.